Muito bem, vamos para mais um bate-papo aqui pelo Instituto Hugo de São Vítor, hoje com o professor Luiz Carreira. Enquanto isso, aguardamos aí a chegada do pessoal, a chegada do professor Luiz. Vitor, bem-vindo. Danilo, todos vocês aí. Aí, já está aí, professor Luiz. Oi, Clístenes. Me ouve Opa, bem? tudo bem, Luiz? Tudo bom? Maravilha. Como Então, estás? por aqui tudo ótimo. Por aqui tudo ótimo. Maravilha. Talvez eu tenha uma voz aí um pouco de sono já, pelo adiantado da hora, mas o pessoal está acostumado a me ver Já te assim, sempre acompanhar aí, né? nessas condições, assim, né? Nós Então, estamos o quê? Há 4, 5 horas de diferença, não? cinco, Cinco. porque agora aqui temos horário de verão, não é? E aí Ah, tá. estamos com uma hora a mais aí do... Me ouve bem? Como? Você me ouve bem? Sim, Tá, estou perfeito. ouvindo, eu acho que o pessoal ainda não reclamou, então é sinal de que está tudo certo. Tá tudo jóia. Maravilha. Vou pedir, então, que, se não for falta de educação da minha parte, pedir que tu mesmo te apresentes um Nada, pouco aí, nada. em vez de eu ficar passando aquela biografia, senão fica aquela coisa meio de Não, congresso, assim, né? Que eu é. nunca entendi aquela parte que o sujeito lê o currículo do outro antes, assim. E pode Mas sempre ser mentira, né? Aí é melhor eu mesmo mentir, né? exato, exato. Aí ninguém se compromete. Exatamente. Cara, primeiro eu queria agradecer muito o teu convite, eu acompanho já teu trabalho, por óbvio, e eu estou começando a botar meu carro na rua agora, apresentar minhas coisas, e eu tenho, então assim, reforçar isso, queria agradecer teu convite, e eu admiro aí o seu trabalho, e eu acho que vai ser, fiquei muito feliz quando você me convidou para a gente poder bater um papo, sobre todos esses assuntos que nos interessam, o eixo principal sendo a poesia, né, a leitura de poesia. Inclusive, um curso que eu já realizei aqui, eu estou falando de Brasília, né? Um curso que eu já realizei aqui em Brasília algumas vezes, e inclusive no Instituto Cervantes, era exatamente um como e por que ler poesia. E tinha Olha aí. uma ideia de introdução, né? E fazendo uma rápida apresentação minha, eu sou um escritor e professor de literatura e de arte, que já transitou por todos esses universos, desde colégio primário até secundário. Hoje os nomes mudaram, né? Eu não lembro qual é o nome mais agora, secundário, primário, ginasial, científico, né? Mas não sou dessa época tampouco. E aí, depois disso, em faculdade, universidade, até que eu achei mais interessante começar a tocar os meus próprios cursos por conta própria e encontrar alunos que mais queriam ouvir do que porque estavam obrigados por uma disciplina. E daí eu montei uma escola aqui em Brasília, isso funcionou uns 20, não, mentira, 20 anos não, perdão, tô louco. Funcionou quase 10 anos, em que eu, mais que nada, agenciava curso dos outros e organizava, ajudava a organizar, e tocando meu trabalho intelectual paralelo a isso. E até o dia em que eu realizei o meu próprio curso, relembrando minha atuação como professor, e aí, cara, eu falei, ah, não tem que organizar o curso dos outros, eu vou fazer o meu mesmo. E essa demora tinha a ver com uma coisa que é, assim, que é uma coisa que eu tenho uma consciência muito clara de que eu sou de uma geração cuja formação é muito tíbia, muito carente. E, então eu tive que fazer um roteiro pessoal para adquirir habilidades e conhecimentos até me tornar mais apto a entrar no debate ou a mostrar alguma produção, né? O que vai culminar, os cursos eu sempre fiz muito dentro daquilo que eu dominava e que aquilo que era muito verdade para eu falar. A vantagem de dar os meus próprios cursos foi que eu não precisava atender a nenhuma regulação de nada, então eu dava os meus cursos sobre os autores que me interessavam, sobre os temas que me interessavam. E paralelo não, o eixo central da minha atividade mesmo era produzir a ficção, que eu esperei que amadurecesse até agora, que vai culminar num livro que eu estou assim, prestes a lançar. Ele está num trabalho de gráfica agora, mas Maravilha. eu imagino que menos de um mês ele deve estar na rua, que vai se chamar A Coisa Fora do Texto, que é um livro de contos.
Muito bem. Já faço aqui em público, então, um convite aí para o segundo semestre, quando eu estiver de volta em Porto Alegre, para lançarmos esse livro lá em Porto Ah, Alegre. vamos. Pô, vai ser uma... Você sabe que eu não conheço Porto Alegre, né? Isso é uma falha do meu caráter, né? O que que eu posso dizer, né? Com Porto Alegre, pô, É. imperdoável e não é? Assim, ó, Não, eu junto dois defeitos, né, Clístenes? Que eu não conheço Porto Alegre e sou de Brasília, que talvez seja a cidade mais feia do Brasil, das capitais, né? olha, dependendo, E, dependendo do ponto de vista, a gente em Porto Alegre sempre quis competir com todo mundo, né? E aham, superar qualquer aham. outra cidade, inclusive na feiura. E Ah, talvez é? Não, olha, eu acho que não, hein, cara, o Brasil. sobre Cara, certos aspectos, né? Sobre eu, certos aspectos. eu comecei a acompanhar agora Se não, eu estou ouvindo. uma espécie de historiografia no Instagram mesmo da arquitetura do leste europeu sob o regime comunista, né? É a cara da minha cidade. É igual, igual, igual. Cara, eu tive na Alemanha Oriental e assim, um pedaço da Berlim Oriental, né? Como turista, vi muito pouco. Foi uma coisa, uma experiência muito assim, fugaz e não, nada consistente, mas a semelhança é enorme. É Sim, enorme. sim. É. Não, logo se vê, assim. Berlim Oriental, quanto mais afastado do centro mesmo da cidade, Uhum, isso é patente. Mas existiu uma cultura ali bastante interessante. Eu fiquei por um mês, umas 2 semanas, logo que vim aqui para a Alemanha, 2 anos atrás, numa cidade ali ao lado de Berlim, uma cidade de uhum, 13 mil habitantes, e uhum. construída toda em concreto armado, né? Os precursores assim do concreto armado, as paredes muito finas, mas Olha, muito resistentes, né? uhum, E aquilo ainda só que é comunista, mas não deixa de ser alemão, não é? Então aquilo dura assim, e tem é algo é, muito bem feito, muito bem construído, né? exato, feio, não é? Assim Uhum, comparado com a arquitetura alemã tradicional e tudo isso. uhum, Porém, não é? Conforme as pessoas foram tendo mais dinheiro, eles encheram as sacadas de floreiras, né? Os jardins sempre bem cuidados e perfeito. tudo isso. Ah, e cada um enfeitando o seu edifício, né? E continua sendo uma Uhum, coisa meio socialista. É a própria prefeitura da cidade que administra os imóveis, porque eles não tinham uhum. dono, né? E não leiloaram, assim, ficou alguma coisa assim meio barato Caramba. de viver ali. Uhum. E Sim. mas eles conseguiram aos poucos, né, assim, E retomar quebrando, né? e quebrando essa coisa, né, e deixando mais humano, assim, e hoje em dia é um lugar É. muito agradável, né, por mais que É. o esqueleto seja É engraçado, seja eu tenho um texto sobre Brasília, que meus amigos brasileiros odeiam, e que eu vou, porque Brasília tem assim, também sofre um pouco, né? Não sei se tem brasileiros nos ouvindo, que me perdoem, mas existe uma espécie de tentativa a todo custo de criar um orgulho sobre a cidade, né? O que é legítimo, não é ruim, lógico, você vai criar um orgulho sobre a sua cidade que você nasce, mas que você vive. Mas, assim, o que eu acho que tem de mais interessante aqui é muito parecido com o que você acabou de falar, que é assim, uma espécie de sujeira humana que a dinâmica da escala do indivíduo vai impregnando na cidade, porque Brasília foi feita numa escala para anular o indivíduo, né? Tudo é organizado, segmentado, gigantesco, monumental, e a dinâmica da vida das pessoas eu gosto de dizer, vai sujando isso nessa limpeza planejada, né? Aí vai criando coisas, lógico, super interessantes e que vão escapando, como esses canteiros que você está dizendo. não, muito bem. Olha, Você eu não acho está que em esse Berlim agora, né? não, depois eu vim eu me mudei aqui para o interior da Baixa Saxônia, onde eu já havia morado muitos anos antes e, e aí estamos aqui Uhum. até agora, até setembro, é quando voltamos. Se até lá as companhias aéreas não falirem, não cancelarem o meu voo, está O tudo mundo certo. continuar existindo, né? Exato. Mas aí voltamos. Mas eu acho esse tema eu consegui assim pensar rapidamente num gancho mesmo para o que nós temos que falar, né? No sentido de existir já uma coisa pré-determinada como é uma cidade
planejada, como Brasília, Uhum. como são essas cidades da Alemanha Oriental, em que o engenho e a arte, Uhum. sempre usando a expressão de Camões, não é, Camões. Uhum. que são as duas condições para que ele pudesse cantar, Uhum. acabam por trabalhar em cima daquilo e não destruir de todo, não é? Porque isso Uhum. já é uma grande ignorância, mas trabalhar em cima daquilo, não é? Claro. E essa ideia sempre me vem quando eu penso assim em alguém como o Camões ou alguém como Shakespeare lidando com a sua própria língua, né? Uma língua que está ali, não é uma língua planejada nem nada disso, Uhum. uma língua que está ali, mas que não tem a força expressiva ainda para desenvolver uma obra literária do tamanho da obra de Shakespeare, do tamanho dos Lusíadas ou do tamanho da própria tradução que o Lutero fez para o alemão, não é? Uhum. Uhum. Em que foi necessário esse engenho e essa arte para embelezar aquilo e humanizar aquilo, né? E dar todas as condições para que a língua expressasse temas elevados, não é? Enquanto que as Uhum. línguas não nascem a partir de temas elevados, elas nascem das pessoas ali comuns, não é? Uhum. E a literatura é sempre um passo acima disso, né? E há muito o que o que pôr por cima, não é? Então assim é como eu ter ali um caixote desses edifícios assim planejados, né? Uhum. Quadrados, comunistas e fazer esse processo. Não, mas eu vou pôr aqui a floreira, não é? Eu vou pegar Exato. elementos aqui de cores e tal que não pertencem à ideia original aqui da coisa, que não estavam ali ainda. Como é o fato de Camões pegar o vocabulário do latim, por exemplo, Uhum. para poder ter palavras, não é? Um exemplo que eu acho um dos mais bonitos é superar, não é? Ele não nem essa palavra existia, existia sobrar, que Uhum. servia para expressar o que hoje nós entendemos Como também por superar? sobrar, mas para superar também, mas são coisas Uhum. diferentes. E Camões, então, né, usa esse latinismo, que ninguém mais pensa como latinismo, hoje em dia, Uhum. né? Totalmente, faz 500 anos que a gente vem dizendo superar normalmente e todo mundo entende, não é? Não pertence nem mais É. à literatura. Então, existe, eu vejo assim, na literatura e na poesia, principalmente, porque é onde nasce muitas das nossas línguas, não é, modernas, como o italiano, foi um caso do Uhum. Dolce O Dante. Vita Nuovo, e, e como Shakespeare, que já tinha uma língua ali e tal, mas teve que incorporar vários elementos e até os temas, não é? Onde buscar os temas, certo? Não Uhum. estavam ali na sua sociedade. Como contar as histórias dos Henriques todos e Uhum. tudo isso, né? Se não usar da mesma forma como se falava de reis e heróis na literatura antiga, não é? E aí trazendo esses Claro. elementos é que se forma um monumento uh, que uh, que é muito maior do que o que Do que ele já tinha à existia antes, né? disposição, né? Do Exato. que aquilo que ele tinha à disposição, né? Tem um aspecto muito interessante no que você diz aí, que eu acho, e ele é pedagógico mesmo, né, no sentido de você até observar como as gerações são educadas hoje, né, no nível escolar mesmo, né, como se ensina literatura, e que um determinado aspecto do modernismo tem que ser reexplicado a partir daí do que você está dizendo, né? Porque o neologismo, a invenção de palavras, que passou a ser uma espécie de excesso, que passou a ser uma espécie de malabarismo, de exibicionismo, em alguns casos mais ou menos legítimos, mais ou menos competentes e tudo, mas sei lá, na esteira de um Joyce, a quantidade de brincadeiras bobas que se faz para conseguir não dizer. E quando você vai observar o exercício, né, de moldagem de vocabulário e de recuperação de vocabulário a partir de outras origens, como no exemplo que você dá do Camões, você vê que é muito curioso porque o mesmo procedimento está a serviço de ampliar a capacidade de dizer, né? Não está a serviço de uma capacidade, é muito curioso isso, porque ele não está a serviço de uma confusão, mas de um esclarecimento, de uma precisão, né?
E tem um texto do Ítalo Calvino que eu gosto muito, já faz um tempo que eu não leio ele, mas sempre me marcou bastante daquelas suas 6 propostas para o próximo milênio. E ele tem um texto dele sobre a exatidão. Não me lembro o texto todo, de fato, não me lembro como é que ele conclui a ideia, mas há uma ideia que ele lança ali que eu aproveitei e que eu percebi de uma maneira mais aguda, que a gente tem a noção de que poesia é vaga, imprecisa, de que poesia ela é assim, inexata mesmo, né? E o Ítalo Calvino vai mostrar que, fala, não, peraí, isso é um equívoco, porque uma das qualidades da poesia é que aquilo que ela está tentando dizer é tão difícil de ser dito que ela precisa fazer isso a partir de procedimentos de exatidão. Ela está tentando dar contorno ao menos dizível que há. Né? E do ponto de vista pedagógico, a gente aprende o contrário. Tanto é que a gente aprende num colégio qualquer aqui, sei lá, segundo grau, sei lá como a gente estava falando. Né? Eu fui treinado para dar aula assim, inclusive, de que poesia é uma viagem, cada um interpreta uma coisa, que aquilo é assim, uma espécie de jorro vago individual que não quer dizer nada. E isso é uma coisa que guarda muita confusão, né? Porque tudo bem, ela não é um relatório, mas a matéria da qual ela trata é tão mais difícil de ser alcançada que ela, no fundo, é mais precisa do que um relatório. Esse esforço de um Camões, por exemplo, não é um esforço para mostrar habilidade. É o uso da habilidade para mostrar alguma coisa que ele precisava mostrar. É diferente, né? Isso é um sentido que a gente parece que meio que perdeu, né? Eu não sei se perdeu, muita gente sabe disso, né? Não é saudosismo só, assim. Sim, Mas a maneira como a gente ensina literatura hoje, com culto às invencionices, é muito grande, né? E a claro, claro. gente dá um foco muito grande às invenções, vamos dizer assim, às novidades, às invenções, e esquece a dimensão de autenticidade, né, que as obras têm que ter, né? E ao mesmo tempo que existe essa linha para ler, talvez poetas ah, menos talentosos ou com pouco propósito nos seus escritos, existe a Uhum, outra linha que é interpretar tudo daí sob uma ótica específica, não é, de alguma ideologia ou até mesmo uhum, filosofia específica e tentar encaixar tudo aquilo, né? Isso existe em todo, não é, né, não é prerrogativa dos marxistas, ah, lendo a não, não, Ilíada não. e vendo, olha aqui a luta de classes e não sei o que Uhum, aqui, uhum. né, entre Aí é os mais aqui, gritante, né? Mas, aí é mais gritante, né? Mas é claro que essa forçação de barra, às vezes, assim, uhum, em ensinar a ler poesia, né, sob uma certa. Isso aí existe mesmo entre os cristãos, né? Existiu muito na, claro, na Idade Média, e é óbvio que claro. os frutos, assim, por entender a poesia pagã antiga como um, uma preparação dos ânimos para a chegada Uhum, do cristianismo, foi o que formou a nossa crítica literária e tal, né, e tanto nos ajudou a entender, e de onde surgiu várias escolas, inclusive, de crítica uhum, literária, né, que já existem, não com esse nome, porque o medieval, crítica literária, uhum. não sei, eu Isso não estou só existe. lendo, né? Eu só estou Exato. lendo aqui o Talvez chamasse texto até mais gramática do que crítica literária, né? exato, tudo era gramática, literatura, né? Se o cara ia estudar qualquer coisa, isso é gramática, né? Tá lendo um Uhum, texto, é uhum, gramática, né? Existia aquele pulo ali para retórica na hora de uhum, dominar certas figuras específicas, não é? E aí uhum. dividiram entre figuras de gramática e figuras de retórica e tal. Mas ainda é a mesma coisa, né? E, e essa forçação de barra, às vezes, existe por parte de muitos críticos, né, que tentam encontrar ali profecias em toda a literatura antiga, não é? E tal. O cara, pô, Uhum, um cara como Horácio, que escrevia tão uhum. bem, ele tinha que estar, né? Ele tinha que estar Não, é sendo engraçado. iluminado pelo Isso que você Espírito está Santo. falando lembra aquela coisa de você. Um alfaiate que prefere cortar o cliente do que o terno que ele costurou, né? Quer dizer, o Exato. cara vai cortar aquilo para caber dentro da. E é muito importante isso aí que você está falando, porque é lógico que a gente. Pô, quando eu estou com 46, então eu venho de uma geração que teve que fazer. Eu sou de uma geração que teve que fazer muita força
para resistir ao tipo mais comum desse encaixe que você está falando, que é geralmente o encaixe marxista. E às vezes a pessoa nem sabe que é marxista, enfim, esses tipos de forçação de barra, de botar tudo na briga, na luta de classe e tal. Mas eu já sinto na conversa dos nossos pares hoje uma necessidade de chamar a atenção de novo para isso, para nós não repetirmos o mesmo equívoco. Então é isso que você está falando. Então, assim, a pessoa começa a procurar qualidades no texto literário, qualidades católicas no texto literário, ou protestantes, ou conservadoras, ou... Então, assim, gente que tem muita dificuldade de ler as coisas porque está com muito medo de que o texto desminta as suas crenças, né? E uma das grandes aprendizagens, um dos grandes aprendizados da arte, para mim, é essa capacidade de enfrentamento do incoercível, né? Assim, essa projeção da vida humana que a arte dá conta de fazer vai te colocar para enfrentar questões que você não consegue emoldurar previamente, você não consegue classificar ali previamente. Por exemplo, eu acho um exemplo disso ótimo o Bernanos. Eu conheço católicos que têm dificuldade de ler Bernanos porque ele vai lá e vai mostrar algumas coisas que ele não quer ver ou que ele gostaria de encontrar de uma maneira mais esquemática, né? E Claro. assim a gente pode puxar, sei lá, muitos exemplos, mas isso que você está falando é muito importante, porque essa abertura de espírito para a obra de arte tem que estar disponível, não para explicar o mundo, né? Ela não está ali para explicar. Engraçado isso, se você me permite alongar um pouquinho, mas é porque... Por favor, por favor. Eu estava pensando sobre isso, que assim, as coisas precisam, às vezes, de uma explicação de segundo assim, mais longa, né? Quando a gente fala arte não existe para explicar, tem gente que emenda isso também diretamente, de que ela é, vamos dizer assim, uma deriva completa, de que ela também não explica nada. Eu falei, peraí, meu filho, uma coisa é ela não ter surgido para explicar o negócio. Outra coisa é que ela não tem a capacidade de explicar um monte de coisas. São processos um pouquinho diferentes. Se ela nasce para atender uma prerrogativa de explicação de negócio, ela é uma retórica, ela é um discurso, vamos dizer assim, com mais ou menos mérito ideológico. Então, ela está ali para atender uma formatação de mundo qualquer. A outra coisa é que ela é feita pelo próprio artista com tamanha coragem, em que mesmo que ela tenha esse mote inicial, a confecção dela vai romper com isso. Então, assim, é óbvio que o Dante tem várias intenções dentro da Divina Comédia, algumas de política imediata ali, sacanear um carinha, botar o cara no... Lógico que ele tem isso, mas a confecção daquilo escapa desse interesse, né? E essa confecção, ela não está feita para explicar todas as coisas, mas ela tem a capacidade de explicar, né? Não sei se eu estou sendo claro com isso, mas assim, para o pessoal que está ouvindo, mas assim, o fato de dizer que ela não nasce para explicar não quer dizer que ela não possa nos ajudar a entender muitas coisas. É porque geralmente a gente entende também explicar como uma espécie de definição que acaba com os problemas, né? E ela não está aí para isso. Ela está aí para fazer um painel de problemas que você vai se virando ali dentro, né? Claro. Eu acho que esse tópico que você coloca é muito importante na educação para ler poesia, né? Muito, muito importante. Uma coisa que eu queria, talvez que tu pudesse comentar essa questão tu tocasse ali da exatidão no vocabulário enfim, não é, do signo linguístico mesmo, assim, com relação à obra literária, né? Eu estou escrevendo aqui um texto para a nossa série do guia de artes liberais, não é? Estamos ainda na gramática e ali é analisar um verso, né? Eu mesmo dou os meus próprios exemplos ali e tal, em que uso, e aí eu pego a palavra canto, certo? Pela etimologia mesmo, assim, né? Eu digo, quer analisar tudo aqui? Então vamos lá, né? Canto. Tem duas, é uma palavra, é um homônimo, né? Em português a gente tem o canto e todos os significados a partir do verbo cantar, de cantus em latim, não é? Essa coisa toda que é o que o poeta faz também, não é? Se diz cantar e tal, até por uma ligação mais estreita entre a poesia e a música que existe
na sua forma mais original. E Uhum. nós temos uma outra palavra que é kantos, que é grega, e que significa, daí vem a outra, vem o homônimo que é canto, não é? O canto da sala, Uhum. os quatro cantos Uhum. do mundo e tal, e que vem de olho, não é? Uhum. Que vem do canto do olho. Esse significa, em princípio, o canto do olho, e aí depois vai sendo usado para outros cantos. Certo? Uhum. E nesse verso aqui, o que significa? Não é? Eu tenho que escolher um significado, né? Ou qual Uhum. o que o poeta quis dizer, o que o escritor quis dizer? Essa pergunta muitas vezes é feita na sala de aula, né? Mas o que o poeta É, está é. querendo dizer aqui? Olha, não, Uhum. não é o que realmente importa, o que ele quis dizer, porque se ele não conseguiu dizer o que ele queria, ele é um mau poeta, certo? Então eu vou, Uhum. né, dar um passo atrás, ser humilde e acreditar que ele é um bom poeta e disse exatamente o que ele queria dizer, O né? que ele quis dizer. O que ele quis dizer. Só que eu escrevi um verso com essa palavra para fins didáticos, né? Uhum. E dizendo, nesse verso aqui, ela cabe nos, nos dois Os sentidos. dois. Nos dois sentidos, Perfeito. certo? Só Perfeito. que, e é claro, eu posso pegar só um sentido e entender? Pode. Isso aí é a liberdade da arte e da pessoa que recebe aquela arte. Claro. Uhum. Mas a minha leitura vai ser mais rica se eu pegar os dois sentidos, né? Claro. E, Claro. e, e outro dia eu conversava sobre as palavras anábase e catábase, né? Que na literatura inteira e na filosofia, catábase é sempre uma queda e a anábase é uma subida, não é? E a Uhum. catábase é sempre uma coisa meio negativa, mas, né, sempre uma coisa meio esperançosa de uma subida, né? Ninguém Uhum. desce se não for para depois subir mais alto ainda. E na Uhum. medicina, né, e nós vivemos hoje em dia falando todos os dias de vírus e letalidade e medicamentos e não sei o quê, tem um sentido contrário disso, né? Uhum. A catábase é sempre boa, porque é a catábase da infecção, é a catábase da Uhum. enfermidade, não é? E a Exato. Ela que está anábase é depois. ruim, não é? Então, há esses Uhum. dois sentidos. Um poeta que usa essas duas palavras precisa ser específico no seu próprio texto, muitas vezes ele não será, não é? E Uhum. em palavras homônimas, por exemplo, eu acho que é um bom exemplo, não há essa especificidade muitas vezes, né? E o jogo tá justamente ali, né? E o Claro. escritor que sabe lidar bem com esse tipo né, de questão acaba por ser mais rico porque deixa uma maior liberdade para o Claro. intérprete, não é? Com certeza. Então, se busca assim uma definição das coisas, né? Uhum. Ao passo que não é assim, eu posso pensar o que eu quiser então aqui, entender? Não, só pode pensar o que essa palavra diz, né? Exato, claro, claro. Existe um limite. É. Ele não é tão É. fixo como num tratado científico, num tratado Uhum. filosófico, lógico, assim, né? E aí o melhor é que esteja tudo bastante preciso, não é? Que todas as Uhum. palavras o tratado vem acompanhado de um dicionário, assim, para que se entenda tudo aquilo, né? Uhum. Como o Northrop Frye fazia no final das obras, ele dizia, olha, quando eu uso essa palavra, eu estou dizendo É exatamente isso, aquilo. né? É exatamente, para não deixar dúvida. Mas na literatura não pode ser assim, né? É ao Uhum. contrário, tem que haver a liberdade, assim, da, Cara, do intérprete, né? olha, tem muitas questões aí importantíssimas nisso que você estava falando, né? É, uma delas, no que você estava dizendo, eu estava me lembrando o seguinte, só de um episódio, mas depois eu comento mais detalhadamente. Tem um episódio de um poeta, agora eu vou me trair e não vou lembrar o poeta, que é um poeta inglês, né? Século XVII, tem um poema longo, mas enfim, o verso está vivo aqui e vai ele, não vai importar. E ele está descrevendo um Deus que aparece no alto de uma montanha e tal, não sei o que. E nessa descrição, ele diz que Deus era um Deus gay com seu braço, his plastic arm. E aí, todos os alunos vão interpretar aquilo como uma ousadia, por Deus é gay e tem um braço de plástico.
Só que você tem que lembrar para o indivíduo que gay naquele momento quer dizer precisamente alegre, ou tem um joyeux, né? Feliz, ou animado, alegre, contente e tal. E que plástico não existia naquele momento. Plástico ali está como adjetivo, da plasticidade desse braço. Um braço. Então, quer dizer, virou um deus hipermoderno, porque tinha uma questão de sexualidade e uma questão assim, de biônica por causa do braço. Não tem nada a ver. Então, você também tem uma arqueologia das palavras que é importantíssimo. Quando você vai ler, como você bem lembrou, do Camões ali. E então, essa arqueologia é importante. E aí, um outro aspecto também, um outro que surge para mim numa anedota, perdão, se eu não me engano, é com o René Magritte, que estava numa exposição. Se não for, também para anedota vale. E que alguém teria chegado perto dele, observando um dos seus quadros, junto com o autor, não perdeu a oportunidade, perguntou para ele o que o quadro estava querendo dizer. E ele diz, ele não quer, ele diz, ele está dizendo. Né? E aí, cara, eu já refleti muito sobre essa anedota e eu acho ela muito curiosa, porque, por um lado, ela não pode nos levar... Essa expressão não quer dizer nada não pode significar que ela diga qualquer coisa. É que ela não é um esforço para uma outra coisa. A coisa está nela. Então, quando você pensa nessa anedota, o erro não está só em perguntar para uma obra de arte o que ela quer dizer. Acho que esse é um exercício fundamental. O que isso aqui está falando? Joia. O erro dessa anedota, ou do personagem dessa anedota, é que ele pergunta isso para o autor e não para a obra. Como se o autor tivesse que, então, dizer de novo o que ele disse ali, entendeu? Então, o que eu acho que a gente, nas aulas de literatura, e pessoal que vai aprender literatura e às vezes gosta, e às vezes deixa de gostar por causa disso, fica numa expectativa de encontrar em um monte de coisas fora da obra o que deveria achar nela. Né? Então você vai procurar na biografia, na hipotética mente do autor. Então, por exemplo, quando um aluno, deixa eu acertar aqui um pouquinho, quando um aluno me pergunta assim, agora eu não dou aula mais para tão jovens, né? Mas, cara, eu não estou entendendo, porque você diz que a própria obra fala, mas que é importante saber o que o autor diz. A pessoa fica confusa. Eu falei, cara, o autor não pode ser a mente daquele cara que você não tem acesso. Você não vai fazer lobotomia nele, descobrir o que a cabeça dele quis falar. Quando você fala o que eu quero saber com o que o autor disse, é o autor que está na obra. Não é o autor que existiu na vida real. Não é o autor que precisa de traduzir. Senão as obras não tinham perenidade. Você dependia de o tempo inteiro manter o cara vivo ou ele tinha que ter um manual de instruções. Né? Então, assim... Volta a questão homérica, assim, de saber da existência ou não de... Exato. Que tem, assim, se você paga bolsas, faz estudos e descobre... E fica uma discussão. Eu já vi gente realmente levando muito a... Lógico, você sabe disso. Né? Tem estudos universitários inteiros. E eu já vi gente que deixa de enfrentar o Homero porque quer resolver antes a questão se ele era um ou se ele era vários. Eu falei, meu filho, para ler você não precisa fazer isso. Porque ele é um. Ele é aquele cara que escreveu ali. Se for um monte de gente... Ali tem um autor que pode, inclusive, ir mudando dentro da obra. Quer dizer assim, você vai ler um narrador, você vai acompanhar uma mudança também de um cara. Por exemplo... Para ficar num exemplo bem caseiro, você vai ler Dom Casmurro, você começa com um autor, aí Luiz, você está falando do narrador e não do autor. Eu estou embutindo um no outro, estou tirando o Machado de Assis e inventando uma autoria, e percebendo uma autoria acessível. Se eu não soubesse da existência do Machado de Assis, essa autoria estaria ali presente da mesma maneira. Né? Como eu não sei de Homero, a autoria da Odisseia está lá, ela existe, ela foi feita, alguém organizou aquilo. Ao ler a Odisseia, é impossível você não considerar uma coisa orgânica ali dentro, ainda que esse autor vá mudando. Né? E para completar um pouco dessa ideia, que também gera confusão, né, que você estava falando antes, da questão da precisão e da imprecisão, e a pessoa falar quer dizer nada, quer dizer qualquer coisa, que foi muito contribuído pelas ideias desconstrucionistas, né? Eu não sei se você já teve a infeliz experiência de ler autores desconstrucionistas. Não perca tempo. Eu, como fiz o diabo do doutorado e do mestrado em letras, não recomendo a ninguém, eu acabei lidando um pouco com essas coisas, né? Aquilo ali é um exercício mistificador, melhor, mistificador, não, mitificador, de tentar dizer que as coisas não dizem nada. Então, assim, é o exercício da confusão planejada, né? Qualquer palavra pode dizer qualquer coisa e vai num desdobrar-se que, enfim.
A gente tem que se acostumar com uma certa humildade ao ler a literatura, que a gente vai lidar ali com a precisão de possibilidades. Por isso que aquilo que você está falando é importante antes. Não é escolher uma e excluir as outras, mas é ver as possíveis. Isso é muito diferente. Tem um debate muito grande entre o Humberto... Muito grande, mentira, isso é uma frase de efeito. Tem um debate ali entre o Humberto Eco e os desconstrucionistas, e eu, embora não seja do barco de nenhum dos dois, eu acho a resposta, porque o Humberto Eco fez um texto, um livro chamado A Obra Aberta, que a obra de arte ela é aberta, no sentido de que ela tem uma flexibilidade, ela é plástica, vamos dizer assim. Então, ela está ali para falar, você vai ler o Homero, ele está falando de um monte de coisas, mas ele continua vivo porque tem um monte de latências possíveis que mesmo a gente não sendo grego e sendo brasileiro, a gente pode alcançar, porque ele está falando dos universais, ele está falando de coisas que podem ter diferentes significados e tal. E aí, nesse debate, lógico, isso serviu de munição para os desconstrucionistas. Eu estou falando deles não porque eles sejam importantes para a gente, mas é porque eles, mesmo escondidinhos, podem estar por trás de vários professores de gente que nos está ouvindo, entende? Então, assim, há essa ideia então, de que o texto quer dizer qualquer coisa. O texto, o Humberto Eco dá uma resposta assim, ela é aberta, mas ela não é escancarada, entendeu? Então, assim, eu não posso ler um texto como, por exemplo, para ficar aqui no Dom Casmurro, que eu já citei, eu não posso ler Dom Casmurro e dizer que ele é sobre a guerra sino-chinesa, entendeu? Não posso dizer isso. Eu não posso dizer que ele é uma prefiguração da Segunda Guerra Mundial. Assim, é como quando eu dava aula para segundo grau, o aluno falou assim, mas professor, se eu quiser eu posso. Eu falei, meu filho, lógico que você pode. Se você quiser, você pode pular da janela. A questão não é poder, meu filho, a questão é o que vai acontecer. Só que se você pular da janela, você não vai voar, você vai morrer. Você pode, mas vai acabar. Se você quiser dizer que o Dom Casmurro é sobre a guerra sino-chinesa, você pode fazer isso, mas você vai me dar o direito de considerar você um idiota, um louco, um demente, um palhaço, qualquer coisa, entendeu? Porque ela é aberta, ela é flexível, ela é plástica, mas ela não é qualquer coisa, né? Quando a gente fala de poesia, isso é gritante, porque é mais comum, né, a expressão bem de tempos de escola também, que hoje eu estou lembrando tanto tempos de escola, o trauma é pesado, tá vendo? Que é assim, interpretação literária é uma viagem. Num sentido porque você está transportando sua alma e sua mente, a sua inteligência. Mas o que eles querem dizer, na verdade, é que ela é uma deriva. E ela não é uma deriva. Ela é buscar sentido. Sentido, né, é direção. Exatamente, ao contrário de uma deriva, exatamente. Não, muito bom. Eu acho nessa linha assim o que entender, né, e o que fazer. Não se fala muito e já que a gente está falando bastante de educação, assim, fala muito em formação literária e tudo isso, né? Durante a Idade Média toda, e na verdade isso nunca deixou de existir, não é? Mas de ter a literatura como um formador da moralidade, certo? E é claro que isso existe também, tem que ser bem interpretado, tem que ser lido como... Porque, né, muita gente pensa assim, não, então é aquela coisa dos comentadores de Ésopo, né, que acabaram pondo sempre no final de cada fábula ali, moral da história. E aí comentava, isso. Né? Exatamente. Mas, bom, foi aquele insight que a pessoa teve, não é? Aquela interpretação dele ali e tal, mas não é só isso, né? Então faça isso, não faça aquilo, é isso que a gente tira da literatura. E quando eu acho que é um passo bem acima, né? Essas escolhas interpretativas que nós vamos fazendo ao longo de cada frase, de cada parágrafo, de cada capítulo, né? Ao longo de cada verso, cada estrofe, servem como analogia para as escolhas que nós fazemos nos mais diferentes âmbitos da vida, não é? Seja das coisas mais práticas de comer 1 ou 2 pratos de comida e tal. A roupa que vai vestir. Exato, né? Coisas assim da etiqueta mesmo, né? E, antes mesmo de chegar na ética. E eu acho que é isso que mais forma, não é? E aprender a fazer bem essas escolhas interpretativas, isso se faz com prática, com exercício, não é?
Claro, vendo outros fazer, e é por isso que é interessante ler, sim, crítica literária e ler intérpretes concordo, e tudo isso, né? concordo. Não porque, eu quero ver a opinião aqui, eu vou ver qual é a que eu mais concordo e vou me agarrar aqui como se Uhum, fosse uma encíclica do Papa, aqui, o que uhum, o fulano disse, né? O que, o Harold Bloom aqui, não, peguei o Harold Bloom, agora eu sou aqui dessa escola exato. e esse é o meu Agora eu sei Papa. que exato. Cara, essa coisa do exemplo, por exemplo, eu fico pensando aqui num livro como o Mimesis, do Eric Auerbach, que é um exercício. Na verdade, ler crítica, para mim, é, é como se você exercitasse. Não sei se é um voyeurismo, mas assim, é como ir para a oficina do artesão e ver ele fazendo, entendeu? Sabe assim, como é que esse cara lixa a madeira? Como é que esse cara encaixa uma madeira na outra? Como é que esse cara pega Homero e vai lendo? É como se ele estivesse lendo em voz alta, se você pudesse ler o pensamento dele e fosse acompanhando aquilo. Você vai aprender pelo exemplo. E é exatamente o que você está dizendo. Não é por uma filiação a um escopo teórico. E isso gerou para a educação em literatura um desastre no século XX, porque toda ela foi segmentada em escopos teóricos, estruturalismo, formalismo, desconstrucionismo, eu ia falar a palavra, mas um monte de ismo infernal que retirava justamente a graça desse convívio com aquela plasticidade da obra para você ficar. Esse convívio tem que ter duas coisas que está no que você está falando, que são também muito importantes, que é assim, lógico que você está falando de um aspecto técnico, que a gente pode dizer que é a semântica, então você tem que ter um domínio vocabular, você tem que ter um domínio sintático, você tem que compreender, minimamente, para ler, vamos pegar aqui o Camões, você vai ter que trabalhar um pouco para descobrir quem é um sujeito daquela oração. Ponto. Esse é um aspecto. E você tem que ter vamos dizer assim, um horizonte cultural e de experiência pessoal para poder compartilhar aquela imaginação, para poder se ambientar com o que ele está falando, com o que ele está discutindo, com o que ele está apresentando, com o que ele está propondo, né? Isso tudo depende de uma educação para ler literatura. É lógico que aí você vai encontrar uma gradação, mas nesse segundo aspecto, que não é o treinamento técnico, mas o treinamento, vamos dizer, espiritual, isso que você está dizendo é fundamental, que é assim, você não está indo ali fazer o exercício de defesa da sua disciplina, você está fazendo o exercício da sua experiência pessoal com aquilo. Então, você tem que tratar de você enfrentar aqueles significados, né? E estar preparado para essas ambiguidades, para essas flexibilidades, para o contrário do que você imagina. Aí, nesse sentido, a gente consegue esclarecer um pouco do que a gente estava falando antes, um pouco mais precisão, que é assim, quando a gente... E isso é muito importante, talvez, para o nosso público. Eu estou falando do nosso público, pessoal, que vocês estão me ouvindo aqui, não tem nenhum juízo, nem nada. Eu estou imaginando a conversa, quem está junto com a gente aqui. É uma imaginação de quem está junto, né? Porque a gente conhece alguns, mas outros eu nem consigo ler aqui, na verdade, para falar. Fico tão concentrado que... Mas é assim, a gente não pode confundir moralismo com moral. Uma coisa é fazer o desenho de um problema moral, que, como você muito bem disse, atravessa a nossa vida. As decisões estão permanentes na gente, são ordinárias. Que roupa que eu visto, quanto que eu como que eu falo com outra pessoa, como que eu me movimento na vida, como que eu construo quem eu sou em ações. Isso é um problema moral que vai do pequenininho ao gigantesco. A grande arte, ela vai dar desenho para isso, ela vai dar forma para isso, e intensidade para a gente poder... Por isso que ela costuma ser comovente, para ela poder nos atravessar de fato. Ela não é um problema intelectual. A grande ideia da poética de Aristóteles, não da mímese, mas da catarse, que lógico que ela tem um significado específico, mas ela continua válida no que eu hoje chamo de comoção, essa capacidade de te arrastar e expurgar, ou pelo menos dar forma às suas emoções, é muito vivo. Mas isso não é feito para definir o certo e o errado previamente, definir o... Tudo é delicado. Não é que não é para definir o bem e o mal. Você pode até ler a obra e tá lá o bem e o mal, né? Mas ela não é um manual de se você fizer isso, você vai estar aqui, se você fizer isso, você vai estar aqui. Não é um manual, ela é um desenho. O que você vai fazer com aquilo que você viu ali dentro é outro problema. Ela desenha questões, ela desenha experiências. Ela não define uma conduta para você. Isso aí você vai achar numa cartilha, num outro texto, que pode ser bom e pode ser ruim, mas não na obra de arte, né?
E por isso que ela é tão importante na formação mesmo, né? A gente está falando tanto de Idade Média, e a Idade Média reconhece isso muito claro, né? Muito claro, como sem uma formação tanto semântica em domínio de linguagem, e a literatura, pela sua plasticidade, dá isso como nenhuma outra, né? A linguagem literária vai te oferecer o treinamento, ou o treinamento é uma palavra ruim, mas o traquejo com a flexibilidade da linguagem, como nenhuma outra linguagem vai te dar. Justamente porque ela não está comprometida com uma norma, ela está comprometida, ela ganha a forma que o problema pede, né? Ela não encaixa as coisas dentro de um prédio, ela vai ganhando forma que o problema pede, né? Maravilha. Então, assim, para a gente ir caminhando aos poucos aqui para o encerramento, né? Vamos tentar responder. Vou responder brevemente assim a Perfeito. pergunta que era o título, assim baseado naquilo que a gente falou. Né? Responder o que é, né? Como ler poesia, né? E também por quê, né? Eu acho que esse porquê é um como e a Eles se resposta misturam. se misturam bastante, né? Mas indo nessa linha aí, a questão é que não existe outra forma de arte e nem tratados lógicos, científicos para tratar de coisas como, por exemplo, Helena de Troia, não é? Onde nós vemos ali como sendo a mulher mais linda do mundo. E se um poeta escreve isso, e se nós dissermos isso, Helena é a mulher mais bela do mundo. Perfeito, todo mundo entende, todo mundo que está aí escutando entende. Homero disse isso há 3.000 anos aí, e nós continuamos entendendo isso que Homero disse. Enquanto que, se nós pintarmos a Helena de Troia, vai ser discutível, né? Cada um de nós vai olhar aqui, não, eu acho que não, né? Ou qual é a atriz de Hollywood que tem que interpretar a Helena? Vai ser uma briga, a gente nunca vai chegar a um consenso, certo? Sendo que na literatura está ali, nunca ninguém discutiu isso, assim. Não, se ela é bonita ou não. Eu duvido que ela é a mais linda do mundo. Não, isso aí não é uma pergunta que se faz. Perfeito o que você está dizendo. Perfeito. Então, assim, a primeira coisa é isso, né? Então, esse é o porquê. É porque a literatura ela tem essa força que as outras artes não têm, né? De expressar expressar tudo da melhor forma possível, porque tem essa liberdade, porque, né, pode usar das palavras dessa forma. E como, né, eu acho que a pergunta foi respondida aí, eu acho que tudo que a gente disse é uma resposta a isso, não é? A gente não falou assim da leitura mais de um básica, método específico, né? Não, e não tratamos aqui de como elidir as vogais e nem como escandir as sílabas assim e tal. Isso aí tem nos manuais e eu também estou sempre disposto a ajudar quem quer, né? Tenho me dedicado bastante a isso também. Mas o como é isso, não é? Olha, não busca o que o autor... O que será que o autor quis dizer com isso, né? Mas foca no que ele disse e mesmo assim há um leque de possibilidades interpretativas. Senão a crítica literária seria uma disciplina que não teria existido e senão as obras calariam nos corações dos homens da mesma forma sempre, não é? Perfeito. E elas nunca calam da mesma forma. O que cala da mesma forma normalmente são os discursos políticos e tal, e que tem eu posso aderir ao discurso ou não, né? Ou rejeitar ele. E a obra literária ela não é assim, né? Quando ela visa isso, ela já saiu do seu já perdeu o seu fim, né? Perdeu o seu objetivo. Assim. Mas agora eu te deixo aí, posso até dizer aqui, tens 10 minutos, assim, se quiser. Opa, tá bom demais, cara. Né? Como e por que ler poesia? Primeiro, assim, eu acho que você tocou numa questão fundamental, que fazendo um resumo um pouco da nossa live, assim, tem esse como pode mergulhar em questões técnicas, escansão, as figuras de linguagem, ritmo, rima, etc. E tal. Mas isso as pessoas têm que ter claro que vem depois da adequação intelectual e espiritual para ler aquilo.
Você tem que entender qual é a brincadeira na qual você está entrando, qual é o jogo no qual você vai entrar. Assim também para ler ficção, né? Então, assim, a primeira coisa é aquele, por exemplo, na ficção que o Coleridge dizia, a suspensão provisória da descrença. Então, se você não souber fazer a suspensão provisória da descrença para crer naquilo que você sabe ser inventado, você não vai nem conseguir entrar no jogo, então está tudo fora do lugar. Então não adianta você saber narrador de primeira pessoa, terceira pessoa, não adianta saber que tipo de rima, que tipo de estrofe, isso aí não adianta nada, se você não está com o espírito adequado para a coisa. Então eu acho que, por exemplo, para quem estiver fazendo uma aproximação introdutória da coisa, é isso, adequar o teu espírito dentro daquilo que a gente falou, e depois ir buscando e desenvolvendo as técnicas, como você disse, tem os manuais, aí não falta material, não falta material. Mas o material, ele é mais escasso, talvez, e mais confuso nessa adequação do espírito. Então, aí acho que a importância do que a gente conversou. E na questão do porquê, você toca num ponto também que eu acho fundamental e que eu gosto de considerar da seguinte maneira. As artes, se a gente também for lembrar a etimologia da arte, né, eu dou um curso. Eu já dei uma oficina de escrita, mas eu abri mão disso. Fui revendo alguns conceitos. Não que eu não acredite em oficina de escrita, eu acredito em oficina de escrita. Inclusive, eu dizia aos alunos, quando dava esse curso especificamente, que quem disser que o escritor se faz sozinho sem oficina está mentindo. Ele pode não ter frequentado um curso nesse formato, mas não existe artista que não frequentou oficina. Isso é uma balela. Todos os artistas frequentaram a oficina da observação e da prática. Observaram um modelo, então o Faulkner descobriu um modelo literário, viu os seus limites naquilo, tentou fazer, fez e comparou, passou para o outro, reescreveu. É o que você vai fazer. Eu tenho um avô marceneiro, eu sei o que é uma oficina, entendeu? A tradição da minha família é de marceneiro. Eu sou o único idiota lá em casa que não consegue apertar um parafuso, mas todos lá em casa são bons nisso. Então eu cresci, aquilo é a oficina, ela é um aprendizado necessário, ela é um espaço necessário para qualquer artista. Quando a gente fala de algumas artes, isso fica evidente. Então, por exemplo, você fala, eu sou um apreciador, mas não sou um entendido de música. Mas eu estava vendo outro dia o documentário do Joe Coltrane, e você vai ver o jazzista, né, saxofonista, quando você vai ver a trajetória dele de aprendizado do instrumento, é nítida. Ele começa um saxofonista e termina a carreira como outro. É impossível você tocar um violino sem partir de um estágio tosco a um estágio de elaboração. E é impossível fazer esse trajeto sem a prática, o esforço e a descoberta material do seu instrumento, do seu organismo e do seu instrumento. Quando você fala de um pintor, é impossível ser pintor sem descobrir como manejar as tintas, como funciona o verde com o amarelo, como você provoca a sensação de profundidade. Então, todos os artistas se fazem, o que eu estava dizendo que eu não dou oficina de escrita, porque eu migrei isso para o processo criativo. Então, eu vou num eixo que ele vai servir para quem quer ser músico, para quem quer ser poeta, para quem quer fazer o que quiser. Porque o eixo de um processo de criação é o mesmo em todas as artes. E ele basicamente tem a ver com pegar uma matéria-prima que é bruta, né? Transformá-la materialmente, isso é muito importante, a transformação é material, e aí você termina com um símbolo, ou seja, você dá espírito a essa matéria bruta. A gente vê isso muito claro nas outras artes, né? Você pega um pedaço de pedra, picota ele, sai um Davi. Pô, joia, então dá para entender. Só que a gente supõe que na literatura não, porque a literatura... eu vou expressar aquilo que está dentro de mim, que já convivo com palavras, então sai. Só que não, meu filho, presta atenção numa coisa. Esse meu filho é vício, né, cara? Vou cortar aí. Mas porque eu tenho 3, né? E fica falando meu filho toda hora. Mas não é assim que funciona. A palavra, ela também é uma matéria-prima. Semelhante à pedra, semelhante ao som que faz a música, semelhante à tinta, a cor, a forma, o desenho, ela é uma matéria-prima. Então você tem que aprender a lidar com essa matéria-prima. Como que eu manipulo uma palavra ou uma frase, tanto para ler, né, quanto para escrever. Eu estou falando do artista, mas ele aprende no processo de observação também. Então é muito importante você descobrir a manipular isso daí, para criar os símbolos e para desvendar os símbolos também, né? Então, nesse processo, você toca num ponto muito importante que dá à literatura uma altura que as outras artes não têm.
puxando a brasa para nossa sardinha. Lógico que talvez a música seja a mais espiritual de todas, não é uma hierarquia, eu estou fazendo uma hierarquia, mas não desconfio um pouco dela. Mas ela tem uma hierarquia no seguinte sentido, inclusive que recai na discussão se a literatura vai acabar. E eu respondo simplesmente, o dia que a gente parar de falar, a literatura acaba. Porque para todas as matérias-primas com as quais a gente lida, volume, som, a gente cria uma arte. Por que a gente pararia de criar uma arte com aquela matéria-prima que é a mais nobre do humano? Um castor também edifica, entende? Um passarinho também canta, mas só o homem tem palavra. Isso está lá em toda a nossa conversa. Essa palavra institui o propriamente humano, né? Ela é a ferramenta humana per si, por excelência. No começo era o verbo, enfim, o Adão fala. Eu não preciso entrar muito nessa questão, mas a gente sabe que a palavra é a ferramenta humana de excelência. Então, criar literatura é lidar com essa matéria-prima que, embora seja usada ordinariamente para pedir o pão, para chamar o táxi, ela é a mais sofisticada que a gente tem. Quem lida com literatura lida com uma matéria-prima muito ordinária e a mais sofisticada. E ela é tão sofisticada que a gente tem que superar aquele lugar comum de uma imagem vale por 1000 palavras. Você deu um exemplo perfeito. A beleza de Helena colocada numa palavra substitui todas as imagens, porque ele vai no coração da beleza dela, e não numa das suas apresentações. Então, o aprendizado, eu estou dando essa volta para pensar o porquê ler poesia. Porque você tem que, se quer realmente uma educação do espírito, se meter com essa coisa absolutamente sofisticada e intensa da matéria-prima humana por excelência. Se a gente é homem, se a gente é ser humano porque fala, você não pode ser moco, ser surdo para aquilo que elabora isso da maneira mais intensa que tem, que é a poesia. Né? Você não pode negligenciar essa capacidade do dizer. Então, o exercício de ler poesia é fundamental para esse aguçamento com aquilo que você usa para se explicar a si mesmo. Né? Você usa palavras para se explicar. Eu acho que essa é uma... Eu tinha também uma resposta assim, muito curta, que eu uso pouco hoje porque ela é mais vaga, mas eu acho ela bonita, eu vou dizer que assim, a pessoa pergunta, por que eu devo ler poesia? Eu falei assim, meu filho, é parecido com... é um gesto de caridade, parecido com um mendigo. Se você olhou para ele, você tem que ir lá, cara, dar uma... Se ele te chamou, você tem que ir. Se você ouviu, se ela te provocou, se você está minimamente, se você está nessa live, você tem que aprender a ler poesia. Porque se ela te chamou, você tem que ir lá. E tinha um amigo meu que falou que parou de escrever porque leu Drummond, não me lembro, e o autor grande fez ele falar, nunca vou fazer isso. Eu falei, não, meu filho, peraí. Homero e Shakespeare não impedem a gente, eles convidam, porque se a gente não ler e não tentar escrever, eles morrem. Então a tradição inteira depende, é a caridade sua. Faça essa caridade com a tradição que ela vai te devolver. Entendeu? E que também explica a coisa do difícil. Tal texto é difícil. Você não tem que se preocupar se é difícil, tem que se preocupar se tem recompensa. Entendeu? E essa coisa que a gente está falando de tradição pode ir porque ela recompensa. Então se você ouviu o pedido dela, o Shakespeare falando para você, me ajuda aqui, eu queria ser lido. Vá lá e leia, cara. Vá lá e leia que ele vai te devolver isso, entendeu? Maravilha, maravilha. Luiz, muito obrigado. Né? Foi um prazer. Eu acho que a gente tem que fazer com mais frequência aí, mas o convite, vamos organizar esse lançamento lá em Porto Alegre. Ansioso aí para ler o livro. Obrigado a todo mundo que esteve aqui conosco, certo? Nós não respondemos perguntas aí e tal, mas eu vi que tinha perguntas muito boas ali, eu vou tentar depois anotá-las e tal. As que eu puder responder, algumas eu talvez mande aí pro Luiz, ele põe nos stories, sigam ali o Luiz aqui no Instagram, né? Luiz com Z, Carreira A. Então, tudo junto, isso. Certo? Podem me seguir também, Magister Clístenes, tudo junto, Clístenes com TH. E muito obrigado a todos. Amanhã vou bater um papo ali com o pessoal a formação da imaginação, a formação do imaginário. E quinta-feira também com o pessoal da Casa da Crítica, daí vai ser um webinário, tem que se inscrever lá. Muito obrigado, Luiz, e muito obrigado a todos e uma boa noite a todos. Obrigado a todos, muito obrigado a você, mano.